Agradecer muito ao Júlio, que é um companheiro, não é? Desde o início do Mira, tem-nos permitido ter exposições de uma altíssima qualidade, e também o Museu do Lamego tem tido o privilégio de contar com o Júlio nas suas apresentações, intervenções, residência e exposições. Portanto, muito gratos ao Júlio, que está convalido, mas ele vai contar, porque também é muito instrutiva, a experiência que ele teve com o Covid, que faz parte da vida do fotógrafo neste momento. Obrigada, Júlio. Obrigado eu, Manela. Olha, a tosse. Mas a tosse também tem algum fator de, assim, umas substâncias quaisquer que uma pessoa segrega e que dá umas reações quando está com alguma tensão. Não é tensão, mas, portanto. Ora bem, estou a ver aqui muitas caras amigas, algumas caras conhecidas, outras que se calhar conheço, mas não estou a conhecer. Pronto, mas isso faz parte da vida. Só assim citar aqui o Renato, o Jorge, o Tó, quem mais assim de companhão de ruta, não é? Deixa-me ver assim que é preciso isto aqui, tem muitos ecrãs, tem muitas. Manela, o João, o Adelino, a Alexandra, a Eliana, a Lúcia, a Aldete, acho que está mais ou menos toda. Ora bem, 2 pontos antes da ordem do dia, antes de eu começar a falar. O primeiro é, tenho as 2 vacinas, mas apanhei o Covid, e como tal, enfim, eu acho que uma pessoa todos os dias acha que está melhor, mas na prática não está igual ao que estava, não é? Pronto. Sobretudo a nível de energia. E também uma tosse que não é pulmonar, que é superior. Portanto, não tenham pena de mim quando tosse, porque é uma reação. Primeiro. Depois, também dizer que, eu ia dizer isto no fim, mas digo já, portanto, ao João e à Manela e ao Timo, realmente tem sido uma aprendizagem muito grande e tem sido um prazer grande trabalhar convosco. O João já o conhecia há muitos anos, a Manela não, porque o João foi colega em Nilo Tempore, no liceu, e também tem sido um privilégio, eu acho que se dizem que tem sido um privilégio, portanto, as participações que tenho tido no Mira e no Museu do Lamego. Tem sido realmente, são privilégios por muitas razões, em primeiro lugar porque são provocações, são formas de, são estímulos, há sempre uma troca, é como uma conversa, há uma troca. Portanto, isso é um prazer. A partir, tenho aqui que dizer qualquer coisa, eu continuo a ser fotógrafo, mas neste momento acrescentei uma outra valência, que é, eu em 2019 inscrevi-me na Faculdade de Letras, num programa de mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual, e neste momento sou investigador. Eu costumo dizer às pessoas que neste momento eu sou um detetive cultural, porque assim eu não deixo nada por ver. Pronto. E sei que as coisas acabam por se encontrar. Tem surgido alguns convites ligados à fotografia, que não descuro, nunca, de modo nenhum. Tenho feito muita fotografia, mas não num sentido de ensaio ou de projeto fotográfico. Mas a vida dá muitas voltas e uma pessoa acaba por acumular tudo, e tudo acaba por fazer parte de nós e nos enriquecer e fazer-nos crescer e fazer de nós outras pessoas que não éramos antes se não tivéssemos uma data de outras experiências. Portanto, esta sessão hoje, eu quando não durmo bem, é bom sinal e é mau sinal. É bom sinal porque significa que estou com algo com muita intensidade, e é um sinal, portanto, é bom sinal por causa disso, e é mau sinal porque são coisas às vezes que me incomodam. E o falar sobre este trabalho obrigou-me
Não é assim na exposição dizer esta fotografia é isto, aquela fotografia é de facto uma reflexão. E, portanto, obrigou-me a recuar no tempo e a reviver muitas situações, nem sempre situações que me trouxeram felicidade. Portanto, eu diria que esta sessão divide-se em duas partes. Há uma parte que, se calhar, é autoterapia. E pronto. E o projeto Casa de Brasileiro é talvez o projeto que eu fiz que teve mais visibilidade, foi mais vezes exposto, foi mais visto e aquele que eu sinto que me trouxe menos felicidade. E, portanto, as duas coisas... as duas, assim, eu privilegio muito o sentir, uma pessoa se sentir feliz, porque quando estamos felizes, todo o corpo funciona bem e a gente tem mais saúde, está tudo melhor. E este projeto também me trouxe diversas controvérsias pessoais. Eu vou contar como é que ele nasce, este projeto. Este projeto que, e digo já, tive sempre toda a liberdade criativa durante o projeto, mas foi uma encomenda do Ministério da Cultura. Foi uma encomenda da Isabel Pires de Lima, Ministra da Cultura na altura. Ela foi ministra eu estive a ver essas coisas, entre 2005, entre março de 2005 e janeiro de 2008, e tinha visto o meu projeto da Manikarnika Ghat, aliás, ajudou-me em algumas coisas do português, porque ela é boa, muito boa em português, Isabel Pires Lima, e portanto, ela teve havia na altura, em 2008, se comemorou os 200 anos da fuga, não é da ida, da fuga da família real para o Brasil. Muita coisa podia ser dita sobre isso, não vamos falar sobre o assunto, e ela teve uma conversa com o prefeito de Rio de Janeiro, e nesse falaram, enfim, e vieram o assunto do História da Viagem, que é o nome genérico, aliás, mais correto que brasileiros, que tem as pessoas que foram para o Brasil e que regressaram, portanto, e os que se notaram foram aqueles que trouxeram, portanto, fortuna, e foi, enfim, e fez-me um convite para trabalhar num projeto de fotografia sobre as casas do Brasil. Este projeto, e é preciso também que se diga, foi o único projeto de raiz que foi feito para as comemorações desses 200 anos. Tudo o resto foram enlatados, reciclados, recondicionados, recauchutados. Este foi um projeto de raiz que foi feito para isso. A ideia inicial era haver uma exposição que circulasse entre 3 sítios, portanto, na Bahia, no Museu da Arte da Bahia, depois no Museu do Complexo da República em Brasília e depois no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Agora, acontece que, no meio disto, por razões que também não são chamadas aqui, a Isabel Pires de Lima é demitida pelo Sócrates em 30 de janeiro e em sua substituição entra um senhor que é advogado, com o mesmo nome de outro, que era o diretor da Culturgest, com o mesmo nome exato. Este senhor, estive a ver hoje o currículo dele novamente, não tem nada, é um gênio da advocacia e tudo isso, mas não tem nada escrito sobre arte. Nada. E quando muda qualquer coisa, parece que houve uma revolução, é mudança de regime, portanto o anterior passa a ser inimigo. Portanto, todos os projetos que vinham de trás foram cancelados, mas este projeto estava em limbo. E de repente
E, de repente, eu tive que fazer um braço de ferro com o Ministério, porque eles não queriam. É assim, eu tenho um projeto que é encomenda para uma empresa. A empresa tem que produzir um livro, tem que produzir uma exposição, não vai adiantar dinheiro para alguém que não sabemos se vai pagar. Foi o Rui Rasquilho, que era o diretor do Mosteiro de Alcobaça, que era o comissário-geral, que também fez frente ao Ministério e portanto, o projeto não ia ser feito porque... E então, o que é que isto é origem desses atrasos? Que em vez de uma exposição tiveram que haver 13 exposições. Imaginem o custo de fazer 3 exposições com todas as despesas de envio, com todas as despesas de impressão, de colagens, de tudo, uma para Brasília, outra para a Bahia e outra para o Rio de Janeiro, em vez de ser uma exposição que circulava. E em vez de ser apenas uma ida ao Brasil. Foi uma situação muito, muito mal, porque de repente tudo. E vou-vos mostrar, esta é uma imagem, vou intercortando este discurso com, esta é uma imagem belíssima, de um espaço belíssimo, que era no Museu de Arte da Bahia, que tinha uma diretora. Essa diretora chamava Silvia Ataíde, que faleceu em 2015, com 75 anos. Esta senhora, vamos lá ver. Ok. Pronto. Esta imagem é uma imagem do espaço no Museu da Arte da Bahia, portanto, com imagens, um espaço belíssimo, e o que é que acontece? Acontece que um artista é bom quando, para o poder, quando está morto, ou é muito famoso e traz um benefício acrescido enorme ao poder. Ora, o que é que acontece? Acontece que, estão a ver, o ministro e a diretora do museu fizeram uma fotografia, eu estava ao lado quase, não vi, e era a fotografia da exposição. Foi a assessora de imprensa que achou que não estava bem e a fotografia em baixo foi feita 1h30 depois. Que é, de facto, é assim, é ótimo, estamos todos contentes, pá, estamos todos contentes, desde que o artista não faz falta. E este senhor foi muito desagradável durante a segunda sessão de fotografia, porque sentiu-se encurralado e respondeu mal, e foi uma situação muito desagradável. Eu não sei se me estão a ouvir, não estou a ouvir nada. Estão todos a ouvir-me? Sim? Ok. Pronto. Esta exposição também foi mostrada no Museu da República. Quem estamos a ver aqui na fotografia em baixo é o pianista, que na altura era o representante do Instituto Camões, o Adriano Jordão, e a senhora não sei quem é. E, portanto, foi feito exatamente ao lado daquele sítio onde houve as grandes manifestações em Brasília. É um espaço, enfim, isto é mezanine. Vem o rato, vem o meu rato. Não sei se vem. Eu não estou a ver. Vemos. Obrigado. E, portanto, aqui é mezanine. Pronto. Lembro-me de ter falado com esta pessoa e ter dito, e ela ter dito, Portugal é tão bonito. Pronto. É engraçado que as imagens acabam por transportar consigo um imaginário que é assumido como a realidade. Na outra exposição que houve foi, portanto, no Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional da Vera Tostes, que era a diretora, e depois aqui ainda tive que fazer das despesas, pagar o aluguer da sala onde, enfim, onde isto foi exposto, a sala da locomotiva. E, portanto, houve sempre cerimónias de inauguração. Mas agora, voltando aqui atrás, é interessante notar duas coisas, que é, houve uma inauguração genérica para as pessoas, enfim, da Bahia, e houve uma inauguração para o embaixador português, Seixas,
Ora, eu estava no hotel na mesma rua e não fui avisado, e sabiam, estava à espera, para ir lá sequer cumprimentar. Foi de facto, muito, muito desagradável. No Rio de Janeiro havia um diretor chamado Wagner Barja, artista da palavra, que realmente, enfim, era uma pessoa com muita qualidade. No Rio foi mais um tratamento business. A exposição veio e foi convidada, a exposição, para ser mostrada no Centro Português de Fotografia. Era para estar aí 2 meses, teve quase 8, teve muitas visitas. Estão aqui a ver o meu amigo Orlando, que está em 2 fotografias, e tenho aqui pessoas de família, etc. E, portanto, o Bernardino, o diretor lá do CPF, e, portanto, foi a primeira vez que foi mostrado em Portugal e depois acabou mais tarde por ser mostrado em vários sítios. Um deles, por exemplo, foi na Castelo Branco, no Museu Francisco Tavares em New York, foi mostrado no CAI na Figueira da Foz, não é? CAI é não sei, agora se é na Figueira, agora acho que é na Figueira da Foz. E foi mostrado em mais que um sítio. Aqui até houve uma discussão interessante, estava cá o Domingos Tavares, escreveu um livro também sobre casos brasileiros, e houve... Esta exposição viajou até à China, onde foi mostrada a convite do governo chinês, que quiseram fazer uma... tive vários convites, tenho mais convites às vezes. E tive, portanto, era uma exposição, enfim, de vários projetos, e o projeto de Casas Brasileiro foi mostrado. Isto teve uma inauguração interessante, e o governo chinês pagou o museu. Isto era uma das coisas que eu não sabia, que é, geralmente paga-se caro para expor em museus. E, portanto, em todos os sítios fiz as visitas diárias. Também teve coberturas, enfim, teve no Jornal de Letras, onde falaram muito bem, e bateram-me forte, porque tinham, a palavra é empranhado dos ouvidos, por causa de outra pessoa que estava ligada ao projeto, e naquela revista, como é que é? No jornal, naqueles jornais rápidos que davam de gratuitos, um desses jornais publicou e acusou-me de ter ignorado e não sei o quê, arquiteturas e não sei o quê, enfim. Portanto, há sempre associado a muitas destas coisas uma sensação desagradável. O livro, daqui, o livro é a segunda forma de apresentar um projeto, mas é uma coisa totalmente diferente. E geralmente também a impressão de livros está sempre associada a uma tensão enorme, sobretudo durante um momento da impressão. Aquele momento em que as páginas estão a levar a tinta na máquina, que vai ser o momento da verdade, depois aquelas folhas vão ser dobradas, vão fazer livro, e depois o trabalho das pessoas é julgado em função, enfim, dos acidentes, de um impressor deixar a tinta alterar o equilíbrio, etc, etc. Mas, de qualquer modo, são as duas formas. Obviamente, aquela que eu privilegio é a exposição, porque a exposição é o trabalho, é verdadeiramente o trabalho. É verdadeiramente o trabalho, não é o ecrã do monitor, não é uma página impressa para um sistema de redução de tudo a 4 cores, enfim, dentro de uma gama tonal conhecida e limitada, é de facto. Portanto, recapitulando disto tudo, para ver se eu esqueço aqui. Uma das coisas importantes deste projeto é que este projeto não pretendia, e assumi desde o início um projeto, não pretendia ser, portanto,
Enfim, não pretendia ser um trabalho definitivo sobre as casas brasileiras. As casas brasileiras continuam a ser um iceberg, e muitos deles icebergs a destruírem-se e a acabarem, a perderem, entrar em ruína, ou serem, enfim, ou serem alterados. Há aqui qualquer coisa que eu queria acrescentar acerca ainda do processo fotográfico, que é, na minha abordagem à fotografia, tento ouvir o projeto, perceber o que é que o projeto precisa em termos de comunicação visual. Daí que muito da cor, ou da tonalidade, ou das formas, ou da gama tonal, ou do equilíbrio das cores, etc., funciona em função do projeto. E eu tinha começado este projeto, começado em 2007, apresentado em 2008, começou-se a fotografar, eu vou andar para trás, parece que ficou em automático, eu não tinha dado ordem para ficar automático, e não estava contente, quer dizer, eu tinha começado a fotografar, tinha imagens, mas não estava contente não estava contente com a imagem final, portanto não é com as fotografias feitas. E um dia, um sábado à tarde, durmo uma cesta e quando acordo tenho uma visão nessa cesta. E pego numa imagem, venho para o computador e trato-a, e a partir daí foi exatamente aquilo que aconteceu. A imagem que eu vi durante a minha cesta foi exatamente a forma como eu vinha tratar todo o resto todo o resto da exposição. Foi a minha siesta da inspiração. Muito deste trabalho, da seleção das casas, a maior parte delas já eram conhecidas. Aquilo que eu noto, agora como investigador, é que muitas vezes ninguém se dá ao trabalho de investigar, de ir aos sítios, andar a fazer perguntas às pessoas. Eu fui a dois, eu perguntei, e apareceu-me uma imagem, uma casa, que não está aqui nesta sequência de imagens, que é de uma fase mais recente, quase anos 20. E eu tive uma reação violenta de alguém que, através de um amigo, me fez sentir, mas a quem eu mostrei a correspondência toda, mas a definição de casa de brasileiro não é a casa que tem a palmeira, não é a casa que tenha um estilo específico, é a casa que foi feita por um torna-viagem. Ponto. Não há mais nenhum elemento que junte tudo e que diga assim, esta não é casa de brasileiro porque não fica exposta à rua, ou esta não é casa de brasileiro porque não tem palmeiras, ou qualquer coisa assim. Não. O que define casa de brasileiro é exatamente ter sido construída por um torna-viagem. Pronto. E, portanto, existe muito aqui no Norte e também existe na Galiza. E, portanto, é um projeto que pode ficar para muita gente. O arquiteto Loureiro publicou um livro recentemente, que é um livro espanhol muito abrangente, eu vi que são fichas, não é? Quando eu publiquei este livro, mandei-lhe, ele deu-me os parabéns por ter conseguido realizar, mas ele recentemente concluiu e publicou o livro para quem estiver interessado em casas de Brasil. Portanto, falta trabalho de investigação, mas, entretanto, o arquiteto Loureiro terá, não sei se tem todas ou não, mas eu procurei algumas para acrescentar qualquer coisa de novo, não foram muitas, mas para acrescentar qualquer coisa de novo às casas que eram conhecidas, que eram já conhecidas. No livro, está aqui, existe um texto que não vou ler, mas que se chama Um Registro de Afetos, e este texto é um texto acerca de fotografia, não é acerca das casas brasileiras, é acerca da fotografia da arquitetura, em que eu questiono
é a possibilidade de fotografar a arquitetura. A arquitetura, para mim, e não é só para mim, obviamente, é o espaço que percorremos no interior de uma construção. Ou o espaço urbano ou o espaço interior. É espaço, é o percorrer. E uma fotografia é apenas uma das milhões de possibilidades que é escolhido por alguém que nem é o fotógrafo. Mas mesmo que o fotógrafo esteja ao lado, há demasiadas variáveis em jogo. Portanto, e, mais uma vez, ainda para voltar, o reolhar para este projeto fez-me pensar que a fotografia não é acerca da criatividade, nem acerca da beleza. É acerca do significado, da importância dela para uma pessoa, para um conjunto de pessoas, como fator transformador, como fator clarificador de conceitos, como é um elemento, são palavras, são poemas, são frases, são livros de comunicação. E, portanto, a palavra que eu queria dizer há bocado era que a pretensão deste trabalho não era ser exaustivo. Também aconteceu-me um fator, algo que eu não estava à espera, quando eu repeguei, tenho os meus trabalhos relativamente bem organizados. Dossiês, muitas destas organizadas por ano, mês, dia, assunto, em pastas, com duplicado ou triplicado de backups, etc, etc. E revisitei algumas das imagens e dei conta a pensar, se fosse hoje, muitas das imagens que eu escolhi, não escolheria outras. Talvez uma das razões para escolher alguma das imagens fosse o facto de ser uma encomenda. E quando é uma encomenda, nós temos um cliente, e o cliente tem expectativas. E é preciso ver que neste projeto, sendo uma encomenda, era encomenda a uma empresa que tem pessoas a quem pagar salários, tem tudo, tem despesas, tem tudo. Portanto, não é um projeto individual em que eu possa bater o pé. Dizer assim, é assim que eu quero, ponto final. Embora ninguém me dissesse, mas de facto há limitações que vêm das encomendas. As encomendas são muito bonitas, mas levadas à letra, geralmente dão crise entre o encomendador e o encomendado, não é? E quando se trata enfim, de aspectos em que o cliente pode, e aqui havia uma mudança de regime na mudança de ministro, há ainda mais cuidado. E isto, enfim, as situações foram tantas e desagradáveis que inclusivamente recebi cartas do Ministério que não respondi, aconselhado. E, portanto, porque quando às vezes nos fazem determinadas perguntas e uma pessoa começa a responder, às vezes é pior. Pronto. Vamos aqui então avançar. Estas fotografias foram feitas, as primeiras foram feitas perto de Lousada, Vila Beatriz. Esta é o Castelo de Bom Jesus. Esta é na Regaleira. Para quem nunca foi à Regaleira, é uma lacuna. A Regaleira foi feita foi desenhada e construída pelos encenadores do Teatro Nacional, depois também trabalharam no Bussaco, naquela acho que é estalagem, hotel do Bussaco. Bebia muito no Manuelino, que estão a ver aqui nos interiores. Portanto, aqui mais perto do Porto, em São João da Madeira, as temáticas dos descobrimentos. E depois, em Couto de Cocojães, a casa de Sr. Brandão e, enfim, o Sr. Brandão que ainda hoje lá tem uma estátua
que já não está ligada fisicamente à propriedade, mas que por ter um vizinho que também era brasileiro, que tinha construído casa, que era o Sr. Sol, e fez-lhe um muro de saída dos criados virado à casa dele. Então o senhor construiu uma réplica dele próprio, em tamanho natural, em cima de um grande pedestral, sabe, 5 metros ou mais, em que obrigava o Sr. Sol, a, sempre que ia à janela, a vê-lo, quer quisesse, quer não. Isto é a Casa do Rei da Farinha, também em São João da Madeira. Isto é a entrada napoleónica virada a um sítio diferente, também da outra casa de Couto de Cocosés. Portanto, então, como já deu para ver, isto é em Lousada novamente, a Vila Beatriz, que estilisticamente não há proximidade nenhuma entre... São casas que têm afirmação, esse aspecto é comum. Não são casas neutras nem banais, são casas que procuram afirmação, reforçar a imagem dos seus construtores e seus proprietários. Isto é perto de Caminha, e isto é no Palácio do Bocejur, em Lisboa, perto de Sete Rios, que tem dentro coisas feitas pelo Bordal Pinheiro, pelo Columbano, pinturas de trompe-l'œil do Columbano. Perto de Paredes de Coura, encontramos uma casa que, aliás, na imagem seguinte também, que mostra temáticas de Dom Pedro, uma temática dos índios do Brasil, também encontramos temáticas ligadas à maçonaria, etc, etc. Portanto, uma grande diversidade de... Esta era a casa que eu via da Dona Chica, o Palacete da Dona Chica, que fica em Palmeira, perto de Braga. Sou natural de Braga, tinha amigos em Palmeira, e, portanto, isto, para a estrada aparecem os gradeamentos, dava para ver ao longe, e, portanto, mas a mim dizia-me na altura que isto é horrível, era mau gosto, eu não percebia muito bem, e, portanto, são casas que questionam também os poderes estabelecidos, as casas tradicionais, a nobreza tradicional, porque são pessoas que vêm com dinheiro e que ostentam, que mostram. Evidentemente, não feito ao estilo enfim, tradicional em Portugal. Aqui parece o Palácio do Rei Artur, quase. Novamente, na Regaleira, esta particularmente é uma das imagens que eu gosto, faz lembrar um espaço de druidas. Não é fácil imaginar que haveria alguém mais importante que os outros que se sentaria ali e que haveria coisas que se passariam aqui, nesta mesa e neste espaço. Era um espaço em redondo, portanto, e que teriam funções específicas para pessoas e provavelmente foram utilizadas. Normalmente na Regaleira. E eu não estou a mostrar todas as imagens do livro, nem todas as imagens que foram mostradas em exposição. E isto aqui é nas propriedades da família do nosso Presidente da Câmara, aqui perto de Vila da Feira, em Ilharós de Poiares. Galeira na mesma. Ilharós de Poiares. E portanto, tem uma caverna, uma cave de frio para os dias quentes de verão. E, portanto, agora, de repente, houve um dia que a Alexandra Braga falou comigo e me convidou para mostrar este projeto. E pensou-se, na altura, pronto, em atualizar e em incluir algumas casas de Barcelos. De Lamego. E isto levanta-me outra questão, neste momento e sempre, que é um projeto é feito num tempo específico,
quando de repente há um hiato entre 2008, imaginemos 2019, 10 anos, portanto, as tecnologias evoluíram, muita coisa alterou, inclusivamente a memória de como se tratou determinada imagem, de como se fez, etc, etc, enfim, altera-se. E inicialmente eu tentei, nas fotografias que fiz várias fotografias em Lamego, de quais resultaram 3 imagens de 3 sítios, e inicialmente tentei reproduzir a forma como tinha feito as outras imagens, e que eu estava contente quando elas estavam todas expostas juntas. Mas depois, na impossibilidade disso, em vez de ficar frustrado, pensei nisto como um desafio. Uma hipótese de, no fundo, revisitar, e, portanto, aquilo que aconteceu foi que tiveram um tratamento, mas também, na sua forma de apresentação, foram apresentadas de forma diferente. Perdão. Não na mesma dimensão, não no mesmo acabamento, enfim, havia, portanto, algo, mas ao mesmo tempo acabaram por funcionar bem em conjunto com as outras. Portanto, vamos ver então uma delas, de Lamego, que eu gosto muito, e, enfim, não se volta atrás, portanto, portanto, isto de repente abriu-me também outras hipóteses. É evidente que as câmaras eram diferentes, o computador já é diferente, as versões de Photoshop já são diferentes, enfim, há toda, as tintas são diferentes, há toda uma alteração tecnológica em 10 anos. Sabem que quase 2 em 2 anos é uma grande revolução informática, portanto imaginem 10 anos. E portanto assumi como um desafio e portanto acabei por tentar recuperar a ideia, mas não a forma. E portanto fiquei contente quando as imagens ficaram portanto expostas na primeira exposição em Lamego e resultaram, portanto, se calhar resultaram melhor expostas do que agora até, enfim, vistas cada qual no seu monitor. Na exposição atual, que, portanto, que é uma, neste caso, que é uma instalação de projeção, também via na inauguração, também achei que fiquei satisfeito com a sequência, com o tempo da exposição, com a dimensão com que estava, com tudo. De modo que, é assim, acaba por ser, como eu disse no início, o trabalho mais exposto, e eu sei porquê. Tenho refletido que é por ser um tema português. Talvez, é um tema português, é um tema decunhável, isto é, que tem um nome próprio, tem uma, é um, tem uma constitui-se em grupo, constitui-se em forma, o conjunto tal, e, portanto, desperta muito mais, em termos locais, interesse. Portanto, daí que tem sido uma exposição que em Portugal tem circulado, ao contrário de outras que não têm circulado tanto. Portanto, acabava por aqui, já deve haver muito mais para falar, se calhar já falei muito, que o relógio diz que estamos a 1 hora, não é? Aqui, e portanto vou deixar de partilhar e estou prontinho para que me batam, não é? Enfim, e não falei muito mal das pessoas todas, que amava mais vontade até de, mas pronto. Olha, eu sugeria
pronto, que alargássemos agora a conversa, como tu convidaste e disseste. Não estamos a 1 hora, porque nós só começamos às Pois, 10, às exato, 10 menos 20, 10 menos um quarto, às 10 menos um quarto, exato. portanto, pouco mais de meia hora. O João Pimentel pergunta em que ano foi a exposição no CPF? Vou já é assim. O trabalho, portanto, foi encomendado em 2007, foi exposto em 2008 e no CPF, deixa-me só pensar, não foi há muitos, não foi há muitos, não. Não foi há muitos, pá. Espera aí, deixa-me pensar, mas é assim, eu estava lá bastante mais novo, não é? Não sabia. Tranquilo, tranquilo, porque podes em qualquer altura Eu, dizer e eu depois tenho, espera aí, eu não, neste momento está preso isto, porque é assim, eu vou tenho. testar. Ó João Pimentel, tu aguentas a resposta, portanto, mandas depois, está bem? Está bem, está bem, está bem. Olha, entretanto, eu sugeria que o Jorge, que tem aqui várias intervenções, em Sim, vez de eu estar a ler as intervenções do Jorge, passava-lhe a palavra, está bem? perfeito. Olá, Jorge. Júlio, a questão entre nós não é nova, nem é velha, é recorrente, porque de facto quem fotografa, quem imprime fotografias e quem edita livros tem uma experiência, e no teu caso muito particular, até porque eu tenho toda a tua obra gráfica, não, é óbvio, só posso ter obra gráfica, poderei ter uma outra obra fotográfica que tenho por oferta, mas tu fazes umas afirmações que eu reputo de importantíssimas. Primeiro porque há uma lacuna enorme naquele que é espectador de fotografia, que muitas vezes chega às fotografias, vendo-as nas paredes e depois vai recolhê-lo um olhar fotográfico nos livros. Outras vezes vem do olhar de recolha nos livros para o olhar das paredes, para as fotografias propriamente ditas, e as coisas parecem que são desreguladas, são de sintonias, são, enfim, particularidades não dominadas. E isso é lógico, quer dizer, nem os fotógrafos dominam a área gráfica, quanto mais os gráficos dominarem a área da fotografia. Por isso, as afirmações que tu foste fazendo na diatribe, que eu apetecia-me bater palmas, e também me apetecia bater em alguns gajos, e em algumas gajas que tu referiste, mas isso sou eu que sou assim, pronto, sou mal formado, sou mal educado, sou arrogante e sou não sei quantos mais, mas a realidade é que algumas das afirmações que tu vieste fazendo, para mim, do meu ponto de vista, deviam fazer parte quase daquilo que se chamaria uma propedêutica da fotografia. Ou seja, as pessoas perceberem o que é, observarem o trabalho de um fotógrafo na fotografia, na impressão fotográfica, e ao mesmo tempo saberem o que é que estão a fazer e a ler, e tu disseste outra vez, e disseste muito bem, e eu peço desculpa deste muito bem, não é paternalista, é mais a revista do meu ponto de vista, porque eu continuo e vou continuar a afirmar que as fotografias são para ser lidas. E quando impressas, ou seja, publicadas em livro, os livros são para ser lidos. E aí tu vieste nos trazer uma situação que eu não posso deixar passar em claro, pela positiva, como é óbvio, e não é por gostar muito de ti e ser teu amigo e ser cúmplice de algumas coisas, é mais pelo facto incontornável que cada vez mais se exige a quem é convidado a participar nestas coisas. E no caso Vertente, eu acho que o convite que te foi feito, tu não foste despreciando, tu não facilitaste, e ainda bem, essa atitude, que muito me orgulha, porque devo dizer que não esperava outra coisa. Neste sentido, é importante que se diga em todos os momentos, de facto, o como as coisas vão sendo feitas e como os artistas muitas vezes não vão sendo apoiados ou vão sendo apoiados com reticências. No caso concreto deste programa
e eu lembro-me bem daquilo que aconteceu entre a saída da Isabel Pires de Lima e o José Pinto Ribeiro, que não é a mesma pessoa do José Pinto Ribeiro que escreve nos jornais e continua a escrever no Público, que é o advogado pomposo e snob, que é um ignorante. Eu também sei que é um ignorante. E arrogante. E arrogante. Absolutamente. E gordo, já agora, porque é uma coisa que se pode também dizer de um gajo que nas fotografias se vê que é gordo, por isso não é insultuoso, é só uma constatação. Eu creio que tu abriste a apresentação deste programa de uma maneira que eu considero absolutamente fantástica. Primeiro porque nos provocaste, para além de nos teres trazido a imagem da paisagem, que de facto a cultura, as transversalidades todas daquilo que é o português e o Portugal e o Brasil, e não só o Brasil, mas também noutros países, acontece. Ou seja, os imigrantes de Torna, aqueles que regressaram às casas brasileiros, vieram povoar a paisagem de uma maneira muito, muito interessante, independentemente daquilo que o português invejoso, mesquinho, anão, pequenino, ácido, muitas vezes diz dos outros. Na verdade, o teu livro, e eu vou-me reportar agora exclusivo ao teu livro, o teu livro vem representar uma paisagem que é em absoluto incontornável e em absoluto cultural. E é por ser cultural que de facto tu tiveste muitos e tantos problemas, porque vieste colocar na paisagem cultural um problema. E fico por aqui. Obrigado. Obrigado. Isto não é álcool. Isto é álcool porque eu estou doente. Ok. Estás tratado, porque já tiveste Covid, estás tratado. Não tenho tido muita tosse. Não. Ora, Adelino, não é nada? Assim, eu conheço esta tua obra e achei sempre muito interessante, sobretudo a forma, aliás, tu falaste disso, tu não estavas contente com a forma como te estavam a aparecer as fotografias, ou seja, o que tu vias, aquilo que tinhas na mão não te chegava, não é? Não, E o tempo a apertar, não faço ideia, não é? Tu de repente, por isso é que dormias uma cesta a correr. Um sábado à tarde, uma sexta, pá. E essa iluminação que tiveste para fazer a iluminação e as tonalidades que lhe deste, eu acho que criaram aquilo que de alguma forma estas casas também têm no nosso imaginário. Independentemente da traça de cada um, porque são muito diferentes, e tens razão, a casa do brasileiro é a casa do Torna-Viagem, não é exatamente esta ou aquela, embora os torreões, isso eles gostassem daquilo, é verdade que é mais ou menos comum, mas o resto há uma infinidade de casas. Mas tu deste-lhe essa tonalidade fantástica que cria essa espécie onírica quase, não é? Tu pões o pessoal a navegar nessa coisa onírica. Imaginário de sabor tropical, não é? Assim, Sim. há uma imagem que não está, não sei se conseguem ver, que esta é em Ponte Lima, que é um senhor que foi ao luar, viu os castados voar, pronto, e depois fez num gaveto, portanto, e portanto, é assim, de facto, o tratamento de cor acabou por ser o fator de união que agarrou a mensagem que fez aquela rapariga brasileira a dizer: ai, Portugal é tão bonito, não é? Pronto. As pessoas assumem a transparência, não é? É como se fosse uma janela. E claro. Não é, mas mesmo assim assumem. Mas isso também é a marca que lhe deste, e isso é importante, percebes? Porque senão podia ser uma coisa, enfim, com menos marca, e isso tem uma marca,
foi a que tu encontraste em determinada altura e que é muito interessante do meu ponto de vista. Essas coisas surgem assim, pá, não são resultado de... Quer dizer, não deve ser matraqueado cá dentro, mas eu não seja, não é? Mas é uma busca, e essa busca é interior para depois se materializar, não é? E, e depois há esta dicotomia entre a exposição e o livro, porque assim, a imagem impressa tem... hoje em dia está desvalorizada, devido exatamente a esta coisa. Estamos aqui todos a falar em ecrãs, não é? Mas a imagem impressa tem uma dimensão própria, que tem uma refletância própria, mate, brilhante, tem uma data, a única coisa que pode variar é a intensidade da luz no sítio, não é? E a própria cor da luz, mas ao fim de um certo tempo nós corrigimos isso. Agora, o livro é a hexacromia não pegou. Nós, para quem sabe, assim, quadricromia, assim, tudo é impresso, a fotografia a cores é impressa com 4 tintas diferentes, até muita da fotografia a preto e branco em livro é impressa com 4 cores diferentes. A hexacromia, que permitia uma gama tonal muito maior, muito mais ampla, muito mais rica, muito mais vasta, por razões económicas ou outras, não se ingrou, não pegou. Enfim. E, portanto, e quando pegaram nela, as pessoas exageraram, não é? Exageraram. Um bocadinho às vezes como o HDR na fase inicial. As pessoas exageraram e queimaram quase o HDR também, não é? Claro. Ao exagerar. E a hexacromia também lhe aconteceu isso. De modo que o livro é o livro é fantástico. Agora, não é a fotografia. Claro. São dois objetos diferentes. Aliás, um documentário sobre a fotografia também é maravilhoso. Agora, não é a fotografia. Claro. Aliás, o Jorge referiu isso porque ele está muito sensível a essa história que tem a ver com uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, quando se parte para o livro, é preciso uma simbiose muito grande entre as várias personagens, não é, que intervêm no livro, não é, por causa exatamente dos problemas da impressão. É assim, eu como tive a empresa durante muitos anos, portanto, imprimia, eu fazia diretas, ficava ao livro, eu sofria, por exemplo, vocês nem calculam, onde é que está aqui, o livro do Mani Karnik. Este livro, o que eu sofri, pá, mas sabem que sofrer não é uma figura de retórica. Sofrer, é doer, Quem é que está a rir, que eu estou a ver? Sou eu. Sim, Eliane. Eliane. Sofrer é sofrer, pá. Não é uma figura de retórica. E portanto, quando está sempre, e muitas vezes a imprimir também se sofre, mas no livro ainda é pior. Quando é uma imagem simples, não está bem, a pessoa repete e faz melhor, etc, etc. No livro aquilo é uma máquina a vomitar papel, a um preço elevadíssimo, e sofre-se imenso. Sofre-se. Só vai contente e no final esquece o sofrimento. Claro. Depois da coisa acabada e esquece o sofrimento. Mas, diz Eliane. As tuas fotos têm uma qualidade de luz que parece que a gente está no Nordeste do Brasil. E eu queria saber como é que foi essa sua busca por essa luz, entendeu? Porque se eu lembro da semana passada, outro trabalho de arquitetura que a gente viu a semana passada aqui nesse mesmo dia, tinha uma coisa totalmente surreal com relação à luz, né, a luz natural nas fotos de arquitetura. E aí você vem hoje com essa luz que, se você me mostrasse, se você me dissesse que você estava no Nordeste do Brasil, eu acreditaria com aquela luz. Eu queria saber como é que foi essa sua busca por essa luz, esse seu sofrimento buscando a luz agora. A busca começa com outra busca, com a busca de casas que não eram conhecidas. E perto de Santo Tirso descobri uma casa que fica em Passal, salvo erro, que é a casa do Rei do Tabaco, que é uma casa grande, é um casarão. Este senhor tinha a noção que
a agricultura era mais importante do que ter um palácio. Portanto, ele investiu em terrenos em vez de investir enfim, em estilo. Fez um casarão grande. Portanto, esta foi uma casa que eu descobri. E foi esta a primeira imagem que eu fiz. E, portanto, talvez por não haver nenhuma outra imagem, nada associado, eu sei que foi uma tarde de sábado, vim para aqui, salvo erro, nesta sala onde estou aqui, não tinha esta forma, mas era neste espaço, tinha estado deitado e não estava contente, mas ia continuar a trabalhar. Uma pessoa quando acredita em si, sabe que a coisa vai resultar. Há uma música da Anne Clark que é olhar a morte com os olhos abertos. É assim, a pessoa não foge às coisas. E portanto, é assim, surgiu, aconteceu, foi tum, 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 pronto, está feito. E depois, a partir daí, memorizei, estive a ver o que é que tinha feito, etc, etc, e não fiz praticamente alterações de detalhe nenhum. Mas isso acontece-me a mim às vezes em determinadas situações, em que um trabalho que fiz quando foi o lançamento da Central, dos modelos, que fizeram uma exposição, enfim teve até, agora não me esqueço o nome, mas teve pessoas da literatura que escreveram um texto interessante no catálogo, etc. E eu lembro-me, foi em Gaia, eu ia para a Sandman, tinha lá uma reunião, vi numa parede projetada a forma como as imagens depois foram feitas, eram preto e branco, tinham layers, etc., mas vi na parede, e depois, pum, está feito. Vejo as coisas acabadas. Muitas vezes, mas isso resulta de um trabalho subterrâneo qualquer. Quando as coisas são esforçadas, geralmente não, às vezes não sai tão bem. Mas pronto, é um bocadinho assim. Júlio Matos, posso fazer uma pergunta? Todas. Ora bem, há uma casa na Aforada, tipo palacete, uma coisa grande, que está lá mesmo em frente, quase em frente à Marina. Essa também será do Storna Viagem? Porque é muito semelhante a isto. Eu já a fotografei várias vezes, acho a gira, nem sei o que é, nem a que é que se destina, se mora lá alguém, faço a menor ideia. Começa a saber quem a mandou construir e em que data foi. As casas brasileiras são isso, não é? É que é muito semelhante, tem essas muitas características, percebe? Mas as características muitas vezes não são tão diferentes de outras que existem. Aquela é um bocadinho, e dá nas vistas, não sei se já viste lá alguma vez, na Aforada, assim num monte, em cima. Tem aquela casa lá em cima. Exatamente. Vão fazer à volta ao empreendimento e não sei o quê. Não sei o que é que vão fazer. No Monte Sampaio. Eu acho que é. É, não é? Tem faz lembrar muito este estilo. Eu acho que é, porque assim a nobreza em Sangue Azul é mais conservadora, tem dinheiro, é mais conservadora. Quem vem do Brasil, porque se é de França é outro estilo, ou da Suíça. Isso já é num tempo mais recente. Pois, é claro. De uma afirmação, e também eu tenho outra coisa, traz consigo outros valores que não são conhecidos, são o valor da comunidade. Eles contribuem para a comunidade. Por exemplo, em Faf, a Torna Viagens construíram hospitais. Em Salreu, construíram escolas. Desculpa, eu tenho um tio meu que viveu em Bauru, que construiu um hospital mas lá no Brasil, para os portugueses no Brasil. Em Lamego, a família de Isabel Quaresma construiu um teatro. Portanto, não é só em benefício próprio, é também em prol da comunidade. Existem valores de comunidade que são trazidos por outras culturas, mas que, sendo o Brasil um melting pot, se calhar nessa altura mais... O próprio Conde Ferreira, não é? Sim, provavelmente, eu não sei, mas... também foi. O hospital foi, porque houve um filho que enlouqueceu, ele então mandou fazer para... Eu tenho uma coisa no meu trabalho, eu não quero ficar agarrado a um tema, a uma ideia.
Portanto, é assim, eu fecho, naquele momento não consigo fazer melhor, esgoto-me até à medula, o que tiver que ser, mas depois acabou. Não fico agarrado sempre a repetir. Se fizer declinações, há de ser com outro tema. Área. Não é a mesma coisa. Portanto, eu não quero ficar agarrado a casas brasileiro, não quero fazer mais casas brasileiras, não quero fazer mais projetos da Índia, não quero fazer mais os utongos, ou diz. Portanto, a vida é tão curta que ficar agarrado a uma coisa para a vida toda, eu pessoalmente não me reconheço. Gosto da riqueza que a vida tem nos oferecer. Portanto, Diversidade. como? Eu dir-te-ia agora, a propósito do que acabaste de dizer, que era da liberdade, até do ponto de vista da arquitetura, de expressões que não estavam tão controladas pelas pessoas com dinheiro de bom gosto, que é o caso, por exemplo, do Pancho Guedes, que tem uma arquitetura completamente fora do comum e que acontece em Moçambique, e que com certeza nem seria possível ser cá. E se fosse cá, no tempo dos brasileiros, os de cá não fariam o que os brasileiros fizeram. Aliás, na altura, os brasileiros foram muito ridicularizados, não é? Pelo mau gosto, pelo esquerdo. Estado quo, não Claro. E agora, o que é muito interessante é ver-se a obra do Pancho Guedes, como ela é completamente fora daquilo que são as margens do que está prescrito, que é considerado bom gosto à época aqui em Portugal, não é? Pronto, era um bocado reforçar essa tua ideia, que acho que sim. Como é que é? As fronteiras nunca são. Exatamente, isso. As fronteiras estão sempre a mexer-se e nunca são claras. E quando o academismo resulta de tentar fazer fronteiras em coisas que não podem ter fronteiras. Então faz-se academismo e toda a gente faz igual uns aos outros e então é possível medir, etc, etc. E para o tempo, para a criatividade, para a evolução, para tudo. Que são sociedades mais estáticas. O Tó está tão caladinho. Júlio, mas a questão que a Manuela levanta com o Pancho Guedes é interessante. Primeiro porque o Pancho Guedes não vivia num país europeu e não era um arquiteto, digamos, de cultura europeia autóctone. Não quer dizer que não fosse um arquiteto europeu. Mas depois foi um aculturado, ainda por cima com uma cultura multidiversificada, que não podemos esquecer que Moçambique contiguava com países de periferia de cultura inglesa. Mas a verdade é que o Pancho era, para além de um arquiteto, e até os Secas e essa gente toda que foi arquiteta em Moçambique eram absolutamente esponjas, ou seja, absorviam toda a cultura que eram obrigados a absorver, e quem viveu em África, nunca vivia em África, mas os meus amigos todos dizem que de facto não há barreiras, é como tu dizes, não há essa estratificação cria guetos. E até tenho medo de usar a palavra pontes. Eu tenho até medo se eles fariam pontes com as outras culturas. O que eles absorviam era o ar do tempo, no sentido de que absorviam a partir da sua própria formação e conhecimento, é uma coisa que me parece hoje, que às vezes enfim, até também está em desuso, que eram absolutamente criativos, mas adaptativos às condicionantes e às realidades. Eu acho que os palacetes e as casas dos brasileiros, no fundo, são exatamente isso. Alguém que viveu o seu tempo e que, quando regressa com capacidade financeira, deixa um registro e deixa um rasgo que lhes permite, de facto, adquirirem no seu lugar de destino, que no fundo é o regresso a Portugal, um estatuto que tinham. Quer dizer, eles não podem continuar a ser pobres se já não eram pobres, porque assim eles vêm demonstrar que absorveram o mundo. E eu acho que é muito interessante isso. O grande problema do português é que normalmente ridiculariza os outros, quer dizer, menoriza. Isso é uma coisa que me custa, pronto, como já disse atrás e não sei o quê. E só para acabar, eu creio que pode ser ao meu olhar,
mas muitas das fotografias que estão no teu livro têm um tom, que eu diria, têm uma luz e uma tonalidade, um tom que eu considero fantástica para mim. Para mim, porque é o meu olhar, com estas próteses, com estes olhos, com esta fisiologia, que muitas vezes tem uma espécie de luz de fim de dia e deixa que eu romancei esta coisa. Se calhar nem é o fim do dia, é o princípio do dia, não me interessa se é o fim ou se é o princípio, mas há uma coloração arrosada, não tem a ver com arroz, mas tem a ver com o rosa da luz, que me parece que lhe dão aquela patine que eu acho que aquelas casas algumas vezes têm que ter, outras vezes não são, mas aquela cor arrosada, e devo dizer isto, que são das fotografias arrosadas, dasquelas que eu conheço e conheço muitas, que eu mais gosto. Peço desculpa de ser bruto a dizer isto, dizer que gosto muito desse arrosado teu, mas de facto aquela luz, para mim, tem também essa luz do declínio, da memória, daquilo que sobra do tempo das nossas avós e das nossas tias. Quer dizer, o que nos fica é um registro do tempo do olhar. Só para o João Pimentel é 2012. Em 2012. Já pude ir à Drive, já pude ver. Boa noite. Obrigada, Júlio. Estava agora a falarmos nas tonalidades e no rosa e na certa decadência, não é, que nos evocam estas casas, e lembro-me do caso quando vieste fotografar a Lamego, em que estava um dia de nevoeiro, aquela neblina muito romântica, e efetivamente foi fantástico porque não consigo ver estas casas fotografadas de uma outra forma. E também queria acrescentar, a propósito, já disseste muito bem, o que é que caracteriza uma casa de brasileiro? Efetivamente, tem um cunho excêntrico, tem um ar de, mas muitas vezes leva-nos a alguns equívocos. E lembro quando estávamos a fazer um mapeamento das casas de brasileiros, cá em Lamego, havia algumas que tinham todo o ar de serem de brasileiros e não eram. Eventualmente não, de certeza que a arquitetura dos brasileiros deixou marcas e deixou influências para construções posteriores que não tinham nada a ver com pessoas que vieram do Brasil. E acho também muito curioso esta excentricidade que se estende, e por teres falado na casa do rei do tabaco, aquela imagem, a primeira imagem que mostraste parece uma casa tradicional de uma grande propriedade rural. A excentricidade dela é que foi construída no centro da cidade, por um brasileiro que reforma, faz uma revolução completa na forma de agricultura aqui da região de Lamego e da produção de vinho. Isso é muito interessante. E pronto, e só para terminar, efetivamente o que interessava e que me interessou no magnífico catálogo que conhecia, só conhecia a exposição por catálogo, era realmente dignificar e trazer à luz casas que os lamecenses conhecem desde sempre e que nunca lhes deram importância e que nos falam de uma época de transformação, e os brasileiros transformaram completamente a face da cidade, e que é uma história que está muito esquecida, e foi também um pouco com essa ideia de recuperar um bocado essa memória. E às vezes até incómoda, não é só esquecida. Sim, percebemos até que ponto realmente há as resistências e há os conservadorismos e um lado mais excêntrico, pioneiro, inovador, que há sempre os velhos de Restelo, não é? Como também já falou o Jorge Velhote. Mas não eram bem tratados mesmo quando estavam a dar uma Sim, eles... enorme. Então em Lamego, pronto, eles tiveram uma vocação profundamente, essencialmente filantrópica, não é? Tiveram um rasgo imenso, mudaram literalmente a face da cidade, mas sofreram imenso, e muitos deles acabaram por voltar ao Brasil, onde acabaram por morrer, outros foram para Lisboa, porque eram muito maltratados pelos locais, e depois não tinham reconhecimento social, o estatuto social, não tinham os pergaminhos, não tinham o sangue, e nunca conseguiram ser integrados na sociedade conservadora. Aliás, Alexandre, eu creio que da continuação daquilo que diz,
há um facto que eu acho que o Júlio pode reclamar, ou deve, ou impõe-se que reclame, ou não. É uma questão para a qual, se calhar, o Júlio dorme muito bem, com a qual o Júlio dorme muito bem. Eu creio que o livro do Júlio sobre as casas dos brasileiros deveria ser obrigatório em várias situações. Uma delas, desde logo, na arqueologia da arquitetura. Outra era na arqueologia social da imigração, dos migrantes. Aliás, hoje que se fala tanto de migrantes e de imigração, e enfim, e da cultura que é associada a pessoas que vão e vêm, ou daqueles que desejamos tanto que venham, desejaremos, não faço a mínima ideia, ou suspeito que não é assim tanto, apesar dos milhões que o ministro diz que já existem, mas não existem tanto para tirar da fauna das paisagens os sem-abrigo, peço desculpa dizer isto assim, mas a verdade é que se calhar faria todo o sentido que algumas coisas que andam à volta disto regressassem à universidade, ou seja, o levantamento, o estudo, o modo como foi fotografado, todo esse intercâmbio entre o fotógrafo, neste caso o Júlio, e a paisagem arquitetónica e social vigente e não vigente nas circunstâncias que a Alexandra acabou de retratar, faz parte, tem que fazer parte, objetivamente, de uma universidade e de investigação que se faz nas universidades de arquitetura. Ao não acontecer isso, de facto, é marginalizar, não é marginalizar o Júlio de Matos. Ele sabe, como alguns de nós sabem, que somos sempre marginalizados e somos marginais. Não é isso. É de facto uma coisa incontornável que existe, está edificado, como muitas vezes, por ironia e com uma sintonia que eu considero interessante, o Álvaro Domingos faz. Quer dizer, não foi o caso deste trabalho, nem é o caso do trabalho ao qual ele não quer regressar, e muito bem, deixando lá como uma espécie de tótem arqueológico do estudo, que de facto me chateia, ou seja, a mim chateia-me pagar impostos e pagar multas e saber que numa dada universidade um trabalho como o do Júlio não é usado, fundamentalmente numa universidade de arquitetura ou numa universidade onde se tratam questões sociológicas. Isso chateia-me, pronto, peço desculpa, fico encasinado, pronto, é assim. Jorge, posso entrar na conversa? Deves? Eu andei 6 anos na Escola Superior de Belas Artes no Porto, que fica ali à beira de São Lázaro. Hoje em dia é só, portanto, já não é arquitetura lá, portanto, é Belas Artes. Aquela que eu soube no ano passado, ou há 2 anos, numa cadeira que tive de História da Arquitetura, que aquilo era uma casa de brasileiro. Ora, eu estive lá aqueles anos todos e nunca houve um professor que tocasse sequer en passant sobre o assunto. Isto para não dizer que toda a arquitetura pré-modernismo nunca existiu. Pronto. Não existiu, portanto, não existia, não fazia parte. Portanto, eu só comecei enfim, quando me inscrevi em 2019 na Faculdade de Letras, que não é o sítio. Enfim, há aqui contradições, há aqui linguagens diferentes, há sensibilidades diferentes, mas houve coisas que aprendi que devia ter aprendido. Não sei. Estou? Está lá. Ressuscitou o António. Ressuscitou. Vou dar a palavra ao Tom. Estão-me a ouvir agora, finalmente. Estamos. É que eu não estou em minha casa e estou aqui N problemas técnicos. Sim, és um vadio. Se calhar sou. A questão é, agora ouvem-me, certo? Já está um bocado, se calhar, fora de tempo, mas, Júlio, houve 2 coisas que... A primeira foste respondendo de algum modo, que era, como isto foi uma encomenda, e eu estou a voltar um bocado atrás na conversa, como isto foi uma encomenda, e eu estava a deduzir no início que o Ministério da Cultura, ou alguém no Ministério da Cultura, te deu uma lista com um conjunto de casas. Pois, não foi assim. Pôs-me a trabalhar com uma pessoa que depois houve conflitos. Porque é assim, um fotógrafo não é um fotografador,
não é que o tipo de casamento, fotografa aqui, fotografa ali, não é? Pronto. E Mas estou a ver que tu, claro, rapidamente isso deu faísca, não é? Isso deu Saiu do faísca. guião, saiu do guião. é assim, é assim, e sobretudo em termos da visibilidade, eu acho que o problema põe-se mais aí. Aos fricções fortes a esse nível. Ok, então foste tu que a seguir fizeste a tua escolha. Eu fui e depois tive toda a liberdade para escolher o que queria mostrar e o que não queria mostrar. Ok. Isso agora, a única crítica que eu faço é que não houve investigação para lá daquilo que já se conhecia. Ok, pronto, mas se calhar também nunca havia no espaço de tempo que te deram fazer as duas coisas. É perguntar à volta e começaram a surgir. Claro. Agora, outra questão. Tu disseste que tiveste toda a liberdade, mas a meio da tua exposição tu disseste uma coisa que me ficou a moer. Disseste qualquer coisa do estilo. Isto era uma encomenda. Claro. E eu sei que quando se encomenda, há expectativas de quem encomenda. Foste tu que te autolimitaste nessa análise? Foi. Porque eu não era a pessoa que sou hoje. Isto é, eu hoje sou uma pessoa diferente. Eu hoje, em muitas situações, de calhar, respondia de outra forma, fazia outras coisas diferentes, até a escolha de imagens podiam ser diferentes. Eu não sou a mesma pessoa. Uma pessoa vai mudando no Mas tempo. tens consciência que na altura tu acabaste por autocondicionar-te. Acabei com medo. Eu tenho de quê? Empresa, tenho salários a pagar, tenho livros, vendas. E a encomenda não foi ao Júlio de Matos, a encomenda foi à empresa Júlio de Matos. Mas quem fez a encomenda foi a de Matos Designers. E como tal, é assim, tenho dois ministros, tenho um ministro que sai, pai, que já não pode apoiar em nada, e repara, ela pode pôr isso no currículo dela, ter sido demitida por Sócrates. Hoje em dia é... E hoje até fica bem. Hoje há de haver, se calhar, uma lista. Na altura foi ficar sem cobertura. Portanto, ficar sem cobertura, e depois surge um gajo que é advogado, que é muito bom advogado, mas que não tem o mínimo respeito, como se viu por aceitarem a diretora do museu e o ministro da Cultura de Portugal, com o fotógrafo na sala, aceitarem fazer a fotografia, que era a fotografia do press release. Claro, sim. Tem o fotógrafo, tem o artista. Quer dizer que hoje se esta encomenda... Imperdoável. Isso é imperdoável. Sim, mas farias outra coisa, não é isso? Tens consciência? Não, falaria torto, mas não podia falar torto porque eu não podia ficar sem receber, e isso deu origem a uma coisa muito chata, que vou dizer agora, muito chata, que ainda hoje me persegue, que foi, nesta guerra toda, o nome de Isabel Pires de Lima não vem no livro. Pois. Claro. Também não vem o nome deste ministro. Percebes? Mas o medo, sobretudo quando tens, um livro é uma coisa cara, e ter uma empresa e ter são coisas caras, não é dinheiro para o meu bolso, não é? Claro. É um circuito, dinheiro. E de repente ter um inimigo que me manda cartas, a querer saber, portanto, a apertar e não sei o quê, ter um tipo que pensa que isto é uma brincadeira toda e vamos todos para o Brasil, tá? E não há dinheiro para essas coisas, e de repente começa a haver influência. É assim, eu comecei a conversa a dizer que isto é assim, embora fosse um projeto mais visível, foi o que menos felicidade me deu de todos os projetos que eu fiz. Ok, e agora a terceira pergunta. E esta conversa toda é uma espécie de terapia. E vai-me fazer... Ok. Então é assim, então a terceira pergunta é, a Manuela Matos Monteiro desafiou-te, mas ela também te encomendou este projeto ou foste tu que o escolheste para apresentar? Aqui as intuições e as comunicações e o conhecimento mútuo funciona muito bem. Concorda? Eu, se não se importa, ia um bocadinho atrás e dizer que nós estamos quase no fim, quero deixar um pouco estas coisas do poder, que são sempre muito complexas, todas estas questões, pronto, também fazem parte do labor do fotógrafo, mas era aqui um bocado baixar mais na hierarquia social e reparar
que este sentimento relativamente aos brasileiros é, com as devidas distâncias, o mesmo que as populações têm relativamente aos imigrantes. O sentimento é o mesmo e não é português, é geral. Nós uma vez em Cuba estavam uns cubanos a falar sobre os imigrantes que vinham de Miami e nós perguntámos porque é que eles estavam a queixar. E então o funcionamento dos imigrantes que vinham à ilha e que têm que mostrar que foram bem-sucedidos eram iguais aos portugueses. E o sentimento daqueles cubanos que residem em Cuba eram os mesmos que nós também temos. E eu, muitas vezes, relativamente aos imigrantes, não estou a dizer nós, porque nós também contactamos pouco com eles, não é? São determinadas zonas do país mais ruralizadas, onde isso se sente mais do que nas grandes cidades. Mas há um sofrimento enorme nessas pessoas, sejam eles os brasileiros de então, sejam eles os imigrantes que regressam agora, um sentimento de estão na terra de ninguém, porque não são muito bem aceitos no sítio onde estão imigrados e nada bem aceitos no sítio quando regressam. E há aqui toda uma história de sofrimento humano muito grande. É tudo sofrimento. E que é transversal, e que é sofrimento, eventualmente esse maior do que toda esta questão que nós tivemos a ver. Pronto, era só trazer esse lado mais de proximidade, terminando agradecendo muito, muito ao Júlio, não é? Não só esta sessão, e acho que aqui fazemos coro com as pessoas de Lamego, a maneira como ele está sempre disponível para, de uma forma franca e leal, colaborar com as instituições tão diferentes quanto o MIRA e o Museu de Lamego, mas quando são objetivos que é a promoção da fotografia, da cultura e de boas práticas, acho que somos todos muito parecidos, é isso. Os afetos, ao nível dos afetos. É isso, ora, muito bem, o registro dos afetos. Olha, boa noite, acompanhem-nos, para a semana vamos ter aqui a Inês da Oreille, lembrar que este ciclo de fotografia do Museu de Lamego e Val do Varosa joga em torno da casa, portanto o tema é casa, e da próxima vez é Casas Sem Gente, da Inês da Oreille, e ela estará aqui outra vez à noite. Uma noite boa, passem bem, obrigada por terem vindo e, se não for antes, até para a semana.